Bom, pessoal, eu sou o Júnior e hoje a gente precisa, na aula, trabalhar o estado físico gasoso. Na verdade, o que a gente faz a partir dessa aula 9? A gente começa a estudar os gases, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a gente vai estudar só os gases ideais. Mas antes de chegar nele, vamos recordar alguns detalhes importantes. Lembra que a matéria ela é formada por três estados físicos, né? Ela pode apresentar em três estados físicos. Você pode ter o estado físico sólido. E o que a gente definiu nas primeiras aulas sobre o estado físico sólido? As moléculas elas vão estar uma muito paradinha e perto da outra. Existe uma movimentação entre elas? Existe, mas é bem pouquinho, elas se movimentam muito pouco, uma em relação à outra, e a gente tem uma organização molecular muito boa, certo? Muito perfeita, né, podemos dizer. Então, se você pensar no estado físico sólido, por exemplo, o que a gente pode definir dele? Que qualquer material no estado físico sólido, ele vai ter uma forma e um volume muito bem o quê? Definidos. Exatamente pelo motivo das moléculas. Uma está muito próxima da outra e praticamente parada uma em relação à outra. O que acontece quando a gente muda para o estado físico líquido? Você tem lá o processo de fusão e depois que ocorre a fusão, o que acontece entre as moléculas? Elas passam a adquirir um movimento uma em relação à outra. Então, assim, elas continuam uma muito próxima da outra. Por isso que o estado líquido tem volume definido. Mas uma vez que as moléculas elas apresentam um movimento em relação ao outro, a gente define agora o quê? Que a forma delas não é mais definida. É só você pensar em 2 litros de algum líquido. Dependendo do frasco que você vai colocar, ele vai apresentar o quê? O formato daquele frasco. Mas ele sempre vai ter quanto? 2 líquidos. E aí a gente consegue chegar no estado que eu quero trabalhar com vocês hoje, que é o estado físico gasoso. Se eu pegar esse estado líquido, aquecer ele até ele entrar em ebulição e passar todo mundo para o estado gasoso, o que acontece com as moléculas, o que antes elas só tinham um movimento em relação à outra, elas se afastam uma da outra. E elas passam a ocupar todo o local. Então, por exemplo, se eu chegar aqui na sala com um cilindro de gás cloro, que é um gás verde, na verdade, e abrir esse cilindro aqui, você vai ver um gás verde se espalhando, saindo do cilindro. Só que à medida que ele vai se espalhando, você percebe que ele ocupa toda essa sala depois de um tempo. Porque o estado gasoso, as moléculas, umas ficam muito distante da outra, e assim, num movimento extremamente caótico, você tem moléculas indo para cima, para o outro lado, para baixo, vão em todas as direções. Então, como ele não apresenta um volume definido, nem uma forma definida, a gente precisa estudar ele com muito cuidado aqui. Só que existem os gases reais e os gases ideais. Os gases reais eles são muito mais complicados da gente entender, porque você tem que levar em consideração vários parâmetros. O que a gente vai fazer nessa aula, e o que os vestibulares vão cobrar sempre de você, é o que a gente chama de gases ideais. E o que é um gás ideal? É quando você tem um gás tendo um movimento de suas moléculas totalmente caótico. Eles não têm direção, não têm sentido. Um vai para cima, um vai para baixo, um vai para um lado, outro vai para o outro. Ali vira um caos, por isso que a gente fala que é um movimento caótico. Um outro ponto importante sobre os gases ideais é que o choque entre as moléculas, quando acontece ou contra a parede de um recipiente, ele é 100% elástico. Então ele vai, bate e volta na mesma intensidade. Ele não vai perder velocidade, não vai perder força, não vai perder nada. O que não é verdade em um gás real, tá? Em um gás ideal, os movimentos são 100%, os choques são 100% elásticos aqui. Um outro ponto importante, a gente despreza o volume que a molécula vai ocupar. Se você pensar em um gás, a molécula desse gás, em relação ao espaço que ela está ocupando, imagina essa sala, o volume que ela está ocupando é desprezível. Então a gente desencana do volume, que a gente chama de volume próprio desprezível. A gente despreza o volume ocupado por essa molécula. Até para você perceber nas aulas, eu vou sempre falar que para você considerar o volume, para você considerar o gás como uma bolinha, certo? Muito pequenininha e não importa qual é o gás que você tenha. Pode ser de uma molécula pequena, de uma molécula um pouco maior, mas a gente sempre vai pensar em uma bolinha extremamente pequena, onde o seu volume ele é desprezível em relação ao resto do local. E outra, não existe interação entre as moléculas.
uma vai passar perto da outra e não vai acontecer nenhum tipo de interação, de força intermolecular. Até tem vestibular que já cobrou quando que um gás real se assemelha a um gás ideal. Como assim? Os gases reais, isso aqui não vai funcionar neles. Existe interação, você tem que tomar cuidado com o tamanho da molécula, os choques não são 100% elásticos. Mas em qual situação da vida real eu posso criar para você fazer com que aquele gás real ele vai ser semelhante a um gás ideal? A ideia é muito simples. Para que um gás real fique semelhante a um gás ideal, eu preciso ter uma quantidade de gás muito pequenininha dentro do recipiente, ou seja, uma baixa pressão, e uma temperatura muito alta, para que a molécula ela tenha energia, agitação o suficiente para que não tenha essas forças intermoleculares, para que os choques sejam 100% elásticos. Então teve uma prova, eu não lembro qual vestibular que colocou isso, já faz um tempo, mas ela cobrou exatamente essa situação. Quais eram os parâmetros, quais eram as variáveis de estado que eu precisava ter para que um gás real se assemelhasse a um gás ideal? Eu preciso ter baixa pressão e alta temperatura. Até aproveitando esse lance de pressão e temperatura, para a gente poder trabalhar com os gases, a gente tem que tomar muito cuidado com essas variáveis. Na verdade, 3 variáveis: pressão, volume e temperatura. A gente tem que entender muito bem a conversão entre elas e a gente tem que entender o que ela significa para a gente dentro de um gás. Então, quando a gente pensa aqui nas variáveis de estado, eu já deixei aqui indicado na lousa quais que a gente vai trabalhar. Eu queria primeiro que você entendesse qual é a ideia por trás do volume. O volume de um gás, a gente está pensando no espaço que esse gás ele vai ocupar. Então, como eu já falei no comecinho da aula, os gases tendem a ocupar sempre o espaço de todo o recipiente. Então, se essa sala, sei lá, tem um volume de 200 litros e eu jogar um gás aqui dentro, o espaço ocupado por esse gás vai ser referente aos 200 litros. Ah, não, vou pegar uma sala menor, de 50 litros. Beleza. Se eu jogar esse mesmo gás, essa mesma quantidade de gás nessa nova sala, ele vai ocupar esses 50 litros aqui. E quais são as unidades de volume que você tem que tomar cuidado? A gente tem que conhecer o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. São essas 3 unidades que a gente tem que conhecer. E entender qual é a relação delas com aquelas unidades que a gente trabalha no dia a dia, que é o litro e o mililitro. O decímetro cúbico corresponde ao litro para a gente, enquanto que o centímetro cúbico corresponde ao mililitro. Lembra, né? Até o que é um centímetro cúbico? É um cubo onde o comprimento, a largura e a altura dele vai medir exatamente 1 centímetro. Então, se eu pegar um cubo com 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de altura, e jogar um líquido lá dentro, o volume ocupado por esse líquido é de 1 ml. A mesma coisa é para o litro, né? O litro, se você pegar aí um cubo de 1 decímetro por 1 decímetro e 1 decímetro e jogar um líquido lá dentro, cada decímetro cúbico vai ser 1 litro. A mesma coisa o metro cúbico. Até é fácil perceber a partir dessa imaginação do cubo quantos litros corresponde a 1 metro cúbico. Um metro cúbico literalmente é uma caixa, onde a altura da caixa é de 1 litro, a largura dela também é de 1 litro e o comprimento dela é de 1 litro. Cara, se eu jogar um líquido lá dentro, para eu completar o volume de toda essa caixa, eu vou precisar de muito desse líquido. Então, eu sei que cada metro cúbico vão ser exatamente 1000 litros. Então, para eu conseguir fazer a passagem de metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou ter que multiplicar isso por 1000, ou seja, multiplicar por 10 à terceira. Cada metro cúbico são 1000 litros para a gente. E a mesma coisa, né? Quanto vale cada litro mesmo? A gente sabe que cada litro vale, na verdade, 1000 mililitros. Então, quer dizer que para eu passar de litro para mililitro, eu também vou ter que multiplicar por quanto? Por 1000. Consequentemente, como é que fica a minha volta? Se a ida multiplica por 1000, a volta eu vou ter que dividir por 1000, ou, vamos fazer diferente, multiplicar por 10 a menos 3 para facilitar as contas. Fazer isso ou dividir por 1000 é a mesma coisa. Então, quer dizer que daqui para cá, eu também vou ter que dividir por 1000,
ou seja, multiplicar por 10 a menos 3. Uma outra variável de estado que a gente tem que tomar cuidado é a temperatura. A temperatura está ligada à agitação dessas moléculas. Então, um ponto importante, né? Em um gás ideal, a velocidade das moléculas está ligada à temperatura. Então, quanto mais você tem um gás, quanto mais você aumenta a temperatura de um gás, mais agitadas essas moléculas elas vão ficar. Só que quanto menor for a temperatura, menos agitados esses caras vão ficar. E aí aqui a gente tem uma coisa para tomar cuidado. Toda vez que a gente está pensando em unidades de volume, temperatura, mesmo da pressão que a gente vai estudar, a gente precisa trabalhar com o que a gente chama de unidades absolutas. O que isso significa? É quando zero, ele significa zero, ou seja, não tem nada ali. Que nem, por exemplo, falar um volume de 0 metro cúbico, ou 0 decímetro cúbico, ou 0 centímetro cúbico, é falar que ele não está ocupando nenhum espaço. Então, eu posso brincar com qualquer uma delas, que não tem problema. O zero vale zero. Só que na temperatura isso é um problema, né? O zero a temperatura está ligada à agitação. E falar isso significa o quê? Que ter um zero de temperatura é falar que a agitação das moléculas ela é zero. Ela parou a agitação. As moléculas estão paradas. Então, se eu pensar nas unidades que a gente está acostumado, graus Celsius, aqui no Brasil, Fahrenheit, lá fora, certo? Zero. As moléculas param quando a gente atinge o valor de 0 graus Celsius? Não, certo? Se você chegar a 0 graus Celsius, as moléculas estão extremamente agitadas ainda. Então, a unidade que a gente tem que trabalhar para a temperatura onde 0 vai corresponder ao valor de 0 é a unidade Kelvin, certo? E a unidade Kelvin é bem tranquila de você determinar. A temperatura em Kelvin significa você pegar uma temperatura em graus Celsius, porque é a temperatura que a gente usa aqui no Brasil, e somar quanto? 273. Está bem tranquilo. Se o cara falar para você que está uma temperatura de 27 graus Celsius lá fora, significa que em Kelvin a temperatura é de quanto? 300 kelvins, certo? Ou se o cara coloca para você, não, ó, tá mais friozinho hoje, a gente está a 25 graus Celsius. Então quer dizer que em Kelvin, somando 273, vai dar 298 kelvins. E a última variável de estado? Essa última variável que a gente tem que tomar cuidado é a pressão. E a pressão, ela está ligada, na verdade, à colisão com que a molécula a colisão que a molécula faz contra a parede do recipiente. O que é pressão? Você vai ver lá nas aulas de física que a pressão ela pode ser calculada através de uma relação entre a força aplicada sobre a área. Então, por exemplo, se eu pegar esse meu giz e começar a apertar ele contra aqui a lousa, o que isso significa? Que eu estou gerando uma força sobre a lousa e em cima da área do meu giz. Então, eu estou gerando uma pressão nesse ponto aqui da lousa. Tá? Os gases, por que eles vão gerar pressões? Lembra que os gases têm eles têm um movimento caótico. Então, eles estão constantemente batendo contra as paredes do recipiente. Cada vez que a molécula bate, ela gera uma força contra a parede, considerando a área dela. Então, eu estou gerando uma pressão naquele local. Como todas estão fazendo isso constantemente, a gente consegue gerar uma pressão dentro desse recipiente, certo? Agora, o que eu tenho que tomar cuidado com pressão? A unidade que a gente mais usa em pressão é a atmosfera. Você vai perceber que grande parte dos exercícios usa a ideia da atmosfera para trabalhar com a pressão. Só que a gente tem que entender as equivalências que esses caras vão fazer. Então, a pressão de uma atmosfera corresponde ao valor de 760 milímetros do quê? De mercúrio. Então, por exemplo, esse valor de 1 atm para a gente só existe quando você está lá no nível do mar. O que é a pressão atmosférica? É a força com que é a coluna de ar que tem sobre a sua cabeça. Essa coluna de ar que tem sobre a sua cabeça, ela gera uma pressão em você que ao nível do mar é de 1 atmosfera.
Quando você está em São Paulo, que nem eu estou aqui fazendo essa gravação em São Paulo, certo? A coluna de ar que tem sobre a minha cabeça, ela é menor que a coluna que tem na praia. Lembra da serra, né? Então, por exemplo, você está lá em Santos, você está no nível do mar, você tem que subir toda uma serra para chegar aonde? Aqui em São Paulo. Uma vez que existe uma diferença de altura, então existe uma diferença em relação à coluna de ar que tem sobre a minha cabeça. Em Santos, essa coluna ela é muito maior do que em São Paulo. Então, uma coisa eu já posso afirmar, a pressão aqui em São Paulo, ela é igual a uma atmosfera? Não. Uma vez que essa coluna é menor, a pressão ela vai ser também o quê? Menor. Então, a gente pode falar que em Santos, a pressão é de uma atmosfera, como a gente pode falar que em Santos, a pressão é de 760 milímetros de mercúrio. Então, cuidado na tarefa de casa. Se um exercício solicita essa transformação, eu tenho que fazer uma regrinha de 3, né? Ou imaginar que o cara está mexendo com 2 atmosferas. Se eu tenho 2 atmosferas, significa que em milímetros de mercúrio, eu vou ter o dobro, 1.520 milímetros de mercúrio. Agora, você tem que tomar cuidado com outras variáveis, outras unidades, desculpa. Cada atmosfera corresponde a 1 vezes 10 à quinta pascais aproximadamente, e cada atmosfera corresponde a 1 bar aqui. Tá? O que eu queria que você tomasse cuidado é com siglas que a gente usa na química. Existe uma sigla chamada CNTP. O que significa as condições de CNTP? A gente está falando das condições normais de temperatura e pressão. E para essas condições, na química, ficou estabelecido que a temperatura seria de 0 graus Celsius, ou seja, 273 kelvins, e a pressão seria exatamente uma atmosfera. Por que eu estou falando isso para você? Para você não confundir com as condições ambientes de temperatura e pressão. Então, às vezes a gente acaba bitolando, entra no automático no exercício e sem querer confunde. Cuidado com isso. O cara, quando ele fala CNTP, ele não traz essas informações para a gente. Ele parte do princípio que você sabe disso daqui, certo? Agora, nas condições ambientes, a temperatura ela é considerada de 25 graus Celsius, ou seja, 298 kelvins, e a pressão ela também é de quanto? De uma atmosfera. O que eu queria fazer com vocês agora? Quando você está pensando em um gás, principalmente em um gás ideal, o cara, ele pode os gases podem sofrer influências de 4 variáveis. A quantidade de gás que eu tenho, a pressão que ele está exercendo, a temperatura que ele está e o volume que ele ocupa. Para essa aula 9, eu vou querer trabalhar apenas com 3 delas. Então, assim, esquece a quantidade de gás. O que a gente vai fazer agora, sempre a quantidade de gás ela vai ser a mesma. Eu não vou me preocupar com quanto tem de gás lá dentro e o quanto essa quantidade vai influenciar nessas outras variáveis. O que eu quero de você, na verdade, é que você se preocupe só com a pressão, com o volume e com a temperatura. São só essas 3 variáveis que eu quero que você preste atenção aqui. E o que a gente vai fazer com o gás agora? A gente vai fazer as suas transformações. Eu quero saber como é que é o comportamento de um gás quando eu começo a mudar essas variáveis. Quando eu pego uma bexiga e começo a apertar ela, diminuir o volume dela, o que acontece com a pressão dela, certo? Ou então, quando eu pego uma lata de desodorante spray e coloco ela dentro do incinerador, por que eu não posso fazer isso? Está escrito lá na lata, não jogar em incineradores. O que acontece com os gases que estão lá dentro? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui, ó, nas nossas transformações gasosas. Existem 3 transformações que você tem que tomar cuidado, e a gente vai descrever cada uma delas aqui. A primeira transformação que eu queria que você tomasse cuidado, certo? Ela é chamada de transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Ela também é conhecida, na verdade, pelo nome de lei de Boole, certo? E a ideia dela é você criar uma transformação onde a temperatura dela ela vai permanecer constante.
A ideia é manter a temperatura constante, ou seja, tentar descobrir qual que é a relação que existe quando eu vou olhar para as variáveis volume e o quê? Pressão. Então, a brincadeira é simples. Eu vou manter a temperatura constante e eu vou mexer em uma dessas duas variáveis. Por exemplo, eu vou mexer na pressão. Eu vou apertar mais um gás. Nessa que eu aperto o gás, o que acontece com o volume dele? Então, vamos montar aqui um beckerzinho para ficar fácil para a gente entender. Vou pegar aqui um beckerzinho pequenininho. Vou colocar nesse becker uma tampa que tem a capacidade de se movimentar para cima ou para baixo, que a gente vai chamar de êmbolo, certo? Eu vou colocar uma certa quantidade de gás aqui, vou representar por 6 bolinhas, e para manter esse gás preso dentro desse becker, já que essa tampa pode subir ou descer, eu vou colocar um pezinho aqui, ó. Vou colocar um pezinho aqui, ó. Beleza, certo? O que está acontecendo que eu queria que você tomasse cuidado? Os gases aqui, ó, eles estão ocupando um certo volume e esse pezinho, ele está fazendo o papel da minha pressão. Ele está fazendo o papel da minha pressão aqui. O que eu vou fazer com esse gás? Eu vou aumentar a pressão sobre ele sem mexer na temperatura. Então, eu vou pegar um outro beckerzinho aqui, ó, de novo. Vou pegar um outro becker, melhor, vou desenhar outro becker aqui. Na verdade, é o mesmo. O que vai acontecer se eu colocar mais um peso aqui em cima? Você concorda comigo que se eu colocar mais um peso, é como se eu estivesse empurrando essa tampa para baixo. Então, o volume ocupado pelos gases, ele vai fazer o quê? Vai diminuir. Então, uma coisa eu já sei. À medida que eu aperto mais esse gás, certo? Eu aumento a pressão sobre ele, o espaço que eles vão ocupar vai fazendo o quê? Vai diminuindo. Então, se eu fosse representar isso aqui depois, como é que ficaria? Eu teria aqui o meu êmbolo mais embaixo, a tampa do meu êmbolo mais embaixo. Por quê? Porque eu coloquei um outro pezinho. Então, vamos imaginar aqui a situação onde eu dobrei esse peso. Eu tenho 2 pesos agora, mantendo essas 6 moléculas de gás aqui dentro. O que a gente sabe a partir dessa relação? Quando o Bowley estudou as isotérmicas, ele percebeu que toda vez que você dobrava a pressão sobre o gás, o volume diminuía. Ele diminuía na mesma proporção. Então, como assim? Se eu dobrei a minha pressão, o meu volume vai cair pela metade, certo? Ele vai diminuir de tal forma que ele caia pela metade aqui. Então, o Bowley percebeu que a relação entre volume e pressão aqui são grandezas inversamente proporcionais aqui. Então, onde ele chegou? Ele descobriu, na verdade, que a multiplicação entre a pressão e o volume de um gás precisava ser sempre o quê? Constante. À medida que um dobra, o outro cai pela metade. Se eu triplicar um, o outro vai diminuir 3 vezes e assim por diante, certo? Então, a gente consegue criar uma relaçãozinha, onde a gente consegue relacionar o estado inicial com o estado final. Eu posso falar que a pressão que o gás exerce vezes o volume que ele ocupa aqui no início do experimento, ele precisa ser exatamente igual à pressão que ele ocupa no final e o volume que ele está ocupando no final desse experimento. Então, a gente tem que tomar o cuidado seguinte, perceber que gases, quando estão a elevadas pressões, automaticamente o volume ocupado por ele tende a ser o quê? O menor de todos. Então, se eu for construir um gráfico aqui para a gente representar como é que funciona as variáveis de pressão em função do meu volume, quanto maior é essa pressão, menor é o volume. Consequentemente, quanto maior o volume, menor essa pressão. A curva que a gente cria aqui, a curva ela é conhecida como uma hipérbole. Por que ela é uma hipérbole e não uma linha, na verdade? Eu nunca vou conseguir zerar o volume, como eu nunca vou conseguir zerar a pressão. Sempre vai existir gás lá dentro. Então, quanto mais que eu aperte esse gás,
eu torne o volume o menor possível, uma vez que sempre vai ter gás lá dentro, o que vai fazer com que essa pressão só fique o maior possível. Mas nunca eu vou conseguir fazer um encostar no outro aqui. Uma outra transformação que a gente precisa tomar cuidado é a transformação isobárica. É a transformação isobárica. Qual que é a ideia por trás dela? Na verdade, dois cientistas trabalharam separadamente, foi o Charles e o Gay-Lussac, até a transformação isobárica é conhecida como a lei de Charles-Gay-Lussac. A ideia dele é você descobrir o que acontece com os gases quando eu vou manter a pressão constante. Então, se eu pensar aqui na minha pressão constante aqui, significa que eu vou fazer o quê? Eu vou tentar criar uma relação, descobrir qual que é a relação que existe entre o volume e a temperatura daquele gás. Então, a pergunta do cara é a seguinte: eu vou tentar não mexer na pressão, mas se eu mudar a temperatura de um gás, o que acontece com o volume dele? Ele tende a aumentar ou ele tende a diminuir? Essa é o que o cara quer descobrir. Então, eu vou tentar fazer a mesma brincadeira com os frascos aqui, ó. Eu vou pegar lá um bekerzinho, eu vou pegar um beker numa situação inicial e já vou avisar que eu vou transformar ele para a sua situação final. Só que para eu manter essa pressão constante, eu vou colocar esse êmbolo, e para manter o gás preso dentro desse êmbolo, para manter o gás preso aqui dentro desse beker fechado por esse êmbolo, eu vou colocar um pezinho. Vou colocar aqui um pezinho aqui. E eu não vou mexer nesse pezinho, certo? Ele vai ter ele vai exercer uma certa pressão e eu vou manter ele fixo. Não vou mexer nesse cara. Então eu sei que os gases aqui eles vão estar ocupando um certo volume, que eu vou chamar de volume 1, e eles vão estar a uma certa temperatura, que eu vou chamar de temperatura 1. O que eu tenho que tomar cuidado? Se eu começar a subir a temperatura desse sistema, começar a esquentar ele, lembra que a temperatura está ligada à agitação das moléculas. Então, uma vez que essas moléculas elas vão começar a ficar mais agitadas, elas vão começar a colidir com mais força contra as paredes. Como essa tampa tem a capacidade de subir ou descer e eu não vou mexer no peso aqui em cima, então esse cara vai começar a ter força o suficiente para começar a empurrar essa tampa e o êmbolo para onde? Para cima. Então, à medida que eu aumento a temperatura, a gente descobriu que o volume ocupado pelos gases também tende a fazer o quê? A aumentar, desde que eu não mexa na pressão. Então, se eu manter aqui a pressão fixa e aumentar a temperatura, eu sei que o espaço que os gases vão ocupar, ele vai aumentar. Por quê? A molécula fica muito mais agitada, ela passa a ter muito mais força. E aí você começa a ter a expansão dos gases aqui. A gente descobriu o quê? O que os dois cientistas descobriram? Que uma vez que a temperatura dobrasse, se a temperatura 2 ela fosse 2 vezes maior que a temperatura 1, ele percebeu que o volume ocupado pelo gás 2, ele seria 2 vezes maior do que o volume ocupado pelo gás 1. Então, eles descobriram que a relação entre volume e temperatura eram duas grandezas diretamente proporcionais aqui. À medida que o volume aumenta, ou melhor, à medida que a temperatura aumenta, o volume também precisa aumentar. Então, eles descobriram que a relação entre volume e temperatura tinha que ser um sobre o outro. E isso tinha que ser constante também. Então, na verdade, a gente pode falar o quê? Que o volume ocupado pelo gás inicial sobre a temperatura inicial, ele precisa ser exatamente igual ao volume ocupado pelo gás final sobre a temperatura final desse cara daqui. Então, a gente consegue fazer o quê? Descobrir, uma vez que eu conheço volume e temperatura de um gás, se eu modificar a temperatura dele, eu consigo descobrir qual é o volume ocupado por ele. E, cara, uma coisa é fácil. Uma vez que você aumenta um 2 vezes, o outro tem que aumentar 2 vezes. Se você aumentar 3 vezes, 3 vezes, e assim por diante. Só que aí toma cuidado, né? Isso só vai funcionar
caso você esteja trabalhando com quem? Com as unidades absolutas. Então, obrigatoriamente, a temperatura aqui ela tem que ser em Kelvin, certo? E aí o que eu sei? À medida que o volume aumenta, a temperatura aumenta, o volume aumenta, a temperatura aumenta aqui. Repara que se a temperatura aqui for essa, o volume ocupado por esse cara é esse. Se eu dobrar a temperatura, automaticamente eu vou dobrar o seu volume também. Agora, ó, já que está indo tranquilo, vamos para a última transformação para a gente fechar isso daqui? A última transformação que a gente tem que tomar cuidado, ela é chamada de transformação isocórica. Toma cuidado que essa transformação isocórica, ela é conhecida também pelo nome de transformação isovolumétrica. Acho que essa é a mais fácil de perceber, né? Uma vez que ela é uma transformação isovolumétrica, eu estou tentando criar uma transformação mantendo o volume constante, certo? Só que eu estou tentando descobrir qual que é a relação que existe entre a pressão e o quê? A temperatura daquele gás, a pressão e a sua temperatura. Essas grandezas vão ser diretamente ou inversamente proporcionais? É isso que o cara quer descobrir. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar uma caixa fechada para manter o volume fixo. Vou pegar uma caixa fechada, vou colocar um gás lá dentro, existe um certo gás lá dentro, ou seja, existe uma pressão para esse gás, que eu vou chamar de 1, existe uma temperatura para esse gás, que eu vou chamar de 1, e existe um volume fixo para a gente. O que eu vou fazer? De novo, eu vou aumentar a temperatura disso daqui. Eu vou deixar ele mais quente. E aí a minha dúvida é a seguinte, à medida que a temperatura aumenta, o que vai acontecer com os gases lá dentro? Lembra que temperatura está ligada à agitação das moléculas. Quanto maior essa temperatura, mais agitada ela vai ficar. Então isso significa que eles vão colidir com mais força contra as paredes do recipiente. Como o recipiente tem um volume fixo, ele não consegue sofrer modificações, isso quer dizer que essas colisões mais fortes vão fazer só com que a pressão o quê? Aumente. Então, os gases continuam confinados aqui dentro. Mas eu sei que uma vez que eu dobrei essa temperatura, o número de colisões, a força com que essa colisão vai acontecer vai dobrar. Então, isso significa que a pressão 2 ela é 2 vezes a pressão 1, quando a gente mantém o volume constante. Então, uma coisa eu já sei, né? A relação entre pressão e temperatura, ela também é uma grandeza diretamente o quê? Proporcional. Então, eu posso falar sem medo de errar. Pressão e temperatura são uma relação, a relação entre eles tem que ser direta, ou seja, pressão sobre a temperatura, a divisão entre elas tem que ser constante. Daqui a gente cria a terceira relação. A pressão inicial de um gás sobre a sua temperatura inicial, ela precisa ser igual à sua pressão final sobre a temperatura final de um gás. Quando a gente olha para o gráfico dela, como são grandezas diretamente proporcionais, quando eu penso em um gráfico de pressão em função da temperatura, cuidado, em Kelvin, eu também vejo uma reta o quê? Crescente para a gente. Então aí, aquele negocinho que eu falei no começo da aula para vocês. Por que eu não posso jogar uma lata de spray desodorante no incinerador? Porque ela é um cilindro de volume fixo, que quando você joga no incinerador a temperatura aumenta. Como o volume não pode aumentar, a pressão começa a aumentar até o momento onde a lata não suporta mais aquela pressão. E aí, automaticamente, aquela lata faz o quê? Ela explode. O único problema é que algumas latas apresentam o quê? Gases inflamáveis lá dentro. Então, automaticamente, aquilo explode literalmente numa bomba. É extremamente perigoso, por isso está escrito, não jogue esse tipo de lata
dentro de incineradores, senão esse cara aqui vai explodir para a gente aqui. Mas para fechar a aula, o que a gente faz? Você precisa se preocupar com cada uma dessas transformações? Sim, você tem que conhecer o nome de cada uma delas. Só que para fazer as contas, a gente conseguiu juntar essas três variáveis dentro de dessas três equações dentro de uma só. Vamos lá do outro lado para montar essa equaçãozinha com a gente. Na verdade, ela é bem tranquila. Essa equação ela ficou conhecida pelo nome de equação geral dos gases. O que é essa equação, certo? O que a equação geral dos gases traz para a gente? Que quando você tem uma transformação onde a quantidade de gás é fixa, a gente sabe que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, a gente sabe que volume e temperatura também é diretamente proporcional, só que pressão e volume são inversamente. E a gente cai na seguinte relaçãozinha: a pressão inicial de um gás vezes o seu volume inicial, dividido pela temperatura inicial, ela vai me fornecer a pressão final desse gás, o volume final dele, sobre a temperatura, o quê? Final desse cara. Por que se eu usar essa equaçãozinha, essa fórmula aqui para a gente, vai sempre dar certo? Se você está lidando com uma transformação isotérmica, onde a temperatura ela é constante, repara que eu vou cortar as temperaturas. Na hora que eu corto as temperaturas, sobra para a gente o quê? Pressão vezes volume é igual a pressão vezes volume. Se eu, por exemplo, for lá e tiver uma transformação isobárica, onde a pressão é constante, a pressão corta com a pressão, sobra volume sobre temperatura. E a última que a gente viu, se caso o volume é constante, cai para a gente numa relação entre pressão e temperatura. Então vamos treinar um pouco isso, vamos treinar os conceitos que a gente estudou nessa aula e treinar um pouquinho de como lida com essa fórmula aqui, ó. Então enquanto eu ligo o projetor, pega para mim aí a apostila e vai pensando nesse exercício 1 para a gente, certo? Vamos ligar aqui o projetor, fechar essa folha, certo? Eu acho que o projetor desligou, então a gente liga ele de novo, certo? Então enquanto o projetor está ligando aqui, ó, vai pensando nesse exercício 1, vai lendo ele aí bonitinho pra gente. Então, peraí, fica um minutinho aí, ó. Tá ligando? Tá ligando esse negócio. Então, só vamos fechar isso daqui, deixa ele focar aí pra você. Mas você tá com a sua apostila aí, você consegue ir lendo tranquilamente já isso daí, certo? Já tá aparecendo aqui pra gente o exercício, ó. Ele é um exercício teórico, na verdade, vamos adiantando. Ele vai trabalhar com a ideia dos estados físicos da matéria. É só para a gente já ir se acostumando um pouquinho com essa ideia, certo? Então, já está bonitinho aqui para a gente? De boa? Então, ele falou que tá. Acho que a gente já pode ir lendo, ó. Simplificadamente, podemos considerar que existem 3 estados físicos da matéria, que é o estado físico sólido, líquido e gasoso. Em relação a esses estados físicos e ao modelo de um gás ideal, pode-se afirmar. E ele quer saber qual que é a resposta correta. Meu, é bem tranquilo esse exercício. Os líquidos possuem forma e volume indefinido? Mentira, né? Quem tem forma e volume indefinido são os gases, não tem nada a ver com o líquido. Então, tá errado essa informação aqui pra gente. Dá um tchau para ela. Vamos trocar de cor aqui? Bota o vermelhinho. Isso aqui está errado para a gente, ó. O cara fala que o estado gasoso é o mais organizado. Mas nada a ver, né? O estado gasoso é o mais caótico de todos, aquele caos. Letra C. As partículas que constituem um material sólido estão pouco organizadas e interagem fracamente uma com a outra? Meu, estar pouco organizado com baixa interação, isso não é característica de material sólido, é característica de material o quê? Gasoso, beleza. Vamos ver a letra D? Sai, amigo, sai daqui. D.
A força de atração entre as moléculas dos materiais no estado gasoso é praticamente inexistente. Opa! Lembra que eu falei que as moléculas, uma está muito distante da outra e não existe nenhum tipo de atração entre elas? Então, a força de atração entre as moléculas dos materiais no estado gasoso é praticamente inexistente? Sim, perfeito. Alternativa correta. Letra D para gente. Vamos ver aí, só por precaução. No modelo de um gás ideal, os choques entre as moléculas não são perfeitamente elásticos. Mentira, né? Primeira coisa que a gente escreveu, eles são 100% elásticos aqui. Então está errado essa informação aqui, o não lá do outro lado. Então, ó, marca aí então um D. Bora pensar no 2? Então faz assim, né? Ó, pausa o vídeo, faz o 2 e aí a gente vê qual que é a resposta aqui do exercício 2. Então vamos mudar aqui. Cadê o controle? Está lá longe. Vou mudar para cá, gente. Ó, foi. Exercício 2. Traz para a gente qual textinho aqui, ó. O rótulo de uma lata de desodorante em aerosol apresenta, entre outras, as seguintes informações. Gás propelente, que é o gás butano. Mantenha longe do fogo. A principal razão dessa advertência, qual que é? Então, o que você tem que tomar cuidado? É exatamente aquela situação que eu falei de uma transformação isovolumétrica. À medida que a temperatura da lata aumenta, os gases ficam mais agitados, a pressão aumenta e vai acontecer o quê? Uma explosão. Então, na letra A, o aumento da temperatura faz aumentar a pressão do gás no interior da lata. O que pode causar uma explosão? Perfeito, né? É exatamente o que a gente acabou de falar 2 vezes. Letra A, alternativa. Cara, nem vou passar pelas outras, tá? Eu só vou passar pela B, ó. A lata é feita de alumínio, verdade. E pelo aquecimento interage com o oxigênio do ar? Nada a ver, o alumínio não vai reagir com ninguém ali, certo? A ideia é exatamente essa. Então, ó, bora marcar a letra A. Vamos passar para o exercício 2, para o 3, desculpa, que aí esse carinha vai ser mais interessante para a gente. Fica aí, ó, só vou mudar o PowerPoint, não vai fugir. E é o exercício 3, tá errado aqui, ó, 3, hein, ó comendo bola. Exercício 3, da Unesp, esse é mais interessante para a gente. Uma equipe de cientistas franceses obteve imagens em infravermelho da saída de rolhas e o consequente escape de dióxido de carbono em garrafas de champanhe que haviam sido mantidas por 24 horas a diferentes temperaturas. A figura 1 e 2 mostram 2 sequências de fotografias tiradas em intervalos de tempos iguais, usando garrafas idênticas e sob 2 condições de temperatura. Condição a 18 graus Celsius e condições a 4 graus Celsius. O que é o legal da Unesp nesse exercício? Você olha para o desenho, ele é um pouquinho complicado de interpretar. Você consegue ver uma mancha saindo e aqui ela se dispersa, aqui você vê essa mancha saindo diferente. Só que a Unesp, o que ela fez? Ela interpretou para a gente esse desenho. Fica aí, só vou mudar de novo o slide. O cara fala assim, ó, as figuras permitem observar diferenças no espocar de um champanhe. A 18 graus Celsius, logo no início, observa-se que o volume de CO2 disperso na nuvem gasosa, não detectável na faixa de luz visível, a gente não vai conseguir ver, mas sim do infravermelho, é muito maior do que quando a temperatura é de 4 graus Celsius. Ele já deu a resposta. Ele fala que a 18 graus Celsius, o volume de CO2 ele é maior do que na temperatura de 4 graus Celsius. E aí você tem que tomar cuidado com a pergunta. Dentre as alternativas, tem várias coisas que estão corretas, mas a pergunta é uma. Em uma festa de fim de ano, os estudantes utilizaram os dados desse experimento para demonstrar a lei. Qual lei? A relação entre temperatura e volume. É isso que ele está perguntando para a gente. Então, à medida que a temperatura ela é maior,
Por mais que ele tenha colocado em graus Celsius, se eu jogar para Kelvin, é somar 273 cada um deles. E 18 graus Celsius é maior. Uma vez que esse cara ele é maior, ele até colocou, o volume também é maior. Lembra que volume e temperatura, quando de gases, a pressão constante, porque ele está olhando o gás se espalhando aqui na sala, a uma pressão constante, volume e temperatura são duas grandezas diretamente proporcionais. O volume ocupado por uma amostra de gás sob pressão e temperatura constante? Não. Ele não está mexendo com a temperatura constante, ele está mudando a temperatura e o volume. B. A pressão de uma quantidade fixa de gás, legal, em um recipiente de volume constante é diretamente proporcional à temperatura? Perfeito! A pressão com que o gás vai exercer em relação à temperatura vai ser maior, vai se espalhar mais. Então, a alternativa correta, letra B para a gente aqui. Vamos fechar por aqui hoje, então, gente? Na próxima aula, a partir desse exercício, a gente vai mexer mais com quem? Com a ideia dos cálculos envolvendo a equaçãozinha. Então, bora fazer TM, bora fazer TC, TD. Tchau, gente. Obrigado.